Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Ayrton Lima e hoje nós vamos refletir juntos em uma passagem preciosa registrada em Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Enquanto Jesus ensinava entre uma multidão atenta, sua mãe e seus irmãos vieram procurá-lo. No entanto, em vez de interromper seu ensinamento, Jesus responde com uma declaração profunda sobre quem, de fato, faz parte de sua verdadeira família. Nesse vídeo, vamos explorar a beleza e a profundidade desse ensinamento, que redefine os vínculos espirituais e nos convida a uma comunhão mais íntima com Cristo. Vamos lá? Marcos, capítulo 3, versículo 31. Então chegaram a sua mãe e os seus irmãos, e estando de fora, mandaram chamá-lo. Enquanto Jesus ainda falava e ensinava, a cena se transforma. Sua mãe e seus irmãos chegaram ao lugar onde ele estava. Mas era tanta gente ao redor, tanta multidão cercando a casa, que eles não conseguiam sequer se aproximar. Então, de onde estavam, enviaram alguém para chamá-lo. É interessante notar esse detalhe. A família de Jesus aparece, mas permanece do lado de fora. É como se o texto quisesse deixar claro que, mesmo tendo um vínculo familiar com ele, naquele momento, o mais importante não era a proximidade de sangue, mas a relação espiritual que se formava com aqueles que estavam sedentos por ouvir a palavra. A multidão, encantada com os milagres e ensinamentos de Jesus, fazia questão de permanecer ali, absorvendo cada palavra, enquanto a família aguardava do lado de fora. Versículo 32. A multidão estava sentada ao redor dele. Então disseram-lhe: Eis aqui a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão lá fora a te procurar. Esse anúncio parece simples, mas carrega consigo a tensão e a expectativa do momento. O próprio evangelista Marcos havia explicado por que a família de Jesus o procurava. Os seus familiares, ao ouvirem isso, saíram para detê-lo porque diziam: ele está fora de si, como está registrado no capítulo 3, versículo 21. Havia preocupação com o que Jesus estava dizendo e fazendo. Suas palavras ousadas e seus atos de autoridade haviam provocado escândalo entre os líderes religiosos e inquietação até mesmo entre os mais próximos. Sua família, talvez com boas intenções, tentou intervir, quem sabe para protegê-lo, ou até para contê-lo. Versículo 33. Ele lhes respondeu: Quem é a minha mãe e os meus irmãos? Diante da interrupção, Jesus não responde de maneira convencional. Ele não se levanta apressadamente, não abandona seu ensino, nem expressa a honra pública a seus familiares. Ao contrário, Jesus olha em volta, para aqueles que estão sentados ao seu redor, ouvindo atentamente suas palavras, e aproveita essa ocasião oportuna para destacar a importância de se relacionar com ele espiritualmente. Versículo 34. E olhando em redor aos que estavam sentados perto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Jesus, ao ouvir que sua mãe, seus irmãos e irmãs estavam do lado de fora, volta o olhar para aqueles que estavam ao seu redor, atentos à sua palavra. Este olhar tem peso e significado. Jesus não responde de imediato, mas primeiro contempla os que estão ali, ouvindo, próximo a ele, não apenas fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Esse gesto de Jesus de olhar ao redor revela que ele está reconhecendo algo mais profundo do que os vínculos de sangue. Seu olhar não era vazio, mas cheio de intenção e ternura. Ele contempla os que se assentaram não só com os corpos, mas com o coração, aqueles que estavam ali por fé, por sede da verdade, por desejo sincero de obedecer a Deus. Então ele declara: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Essa afirmação é mais do que uma figura de linguagem. No contexto cultural judaico, havia sim um senso de que os correligionários fossem tratados como irmãos, irmãs e até mães e pais. Havia respeito mútuo, e o relacionamento professor-discípulo era altamente valorizado. Mas a declaração de Jesus vai muito além disso. Ele está afirmando que a comunhão espiritual ultrapassa os vínculos da carne, que os verdadeiros parentes, diante de Deus, são os que fazem a vontade dele. É importante notar que Jesus não está rejeitando sua família. Ele está redimensionando os vínculos humanos à luz da missão divina. Afinal, seria pouco tempo depois que seus próprios irmãos e sua mãe estariam entre os primeiros discípulos perseverando em oração após a sua ressurreição, conforme está registrado em Atos, capítulo 1, versículo 14. Ele os incluiria também, mas apenas sob a mesma condição aplicados a todos: ouvir e obedecer ao Pai.
Alguns estudiosos sugerem que a família de Jesus, talvez temendo pelas consequências do seu ministério ousado e com receio de que ele fosse tido como alguém fora de si, veio para persuadi-lo a voltar para casa. Se for assim, então essas palavras de Jesus também são uma correção gentil, porém firme, de qualquer tentativa de interferência no propósito divino. Não importa o grau de parentesco, não há privilégio humano que ultrapasse a submissão à vontade de Deus. O ensino aqui é claro. Não são os laços familiares que nos garantem proximidade com Cristo, mas a fidelidade ao Pai. Não é a linhagem, o sangue ou o costume, mas a disposição de obedecer a palavra e viver conforme ela. Este é o critério que define quem é de fato da família de Jesus. Versículo 35. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus conclui seu ensino com uma das declarações mais profundas e consoladoras do Evangelho. Nessa afirmação, Jesus estabelece o princípio fundamental do reino de Deus. O verdadeiro vínculo que nos une a Cristo não é o sangue, nem a genealogia, nem mesmo a convivência física com Ele. É a obediência. A vontade de Deus é o critério que define quem pertence à família espiritual de Jesus. Não basta estar por perto, não basta ouvir. É necessário responder com fé, com arrependimento, com entrega, com frutos dignos dessa nova vida. Jesus não despreza os vínculos humanos, mas os coloca na perspectiva correta. A família de sangue é muito importante, sim, mas ela é passageira. Já a família de Deus é eterna. A lealdade a Cristo é superior a qualquer outra. É a obediência à vontade do Pai que nos insere nessa nova comunidade, esse corpo unido pela fé, que chamamos de igreja. Essa mensagem foi profundamente libertadora para os primeiros cristãos. Muitos deles haviam sido rejeitados por suas famílias por causa da fé. Mas Jesus os consola com essa verdade. Eles não haviam perdido uma família, haviam ganhado uma muito maior. Não apenas irmãos e irmãs em Cristo, mas a honra indescritível de serem chamados irmãos, irmãs e até mesmo mãe do próprio Filho de Deus. E esse privilégio não é reservado a poucos. Ele é oferecido a todos, a mim, a você, a todos os que sinceramente ouvem e obedecem a palavra. O chamado está aberto. Cristo nos convida não apenas para segui-lo, mas para fazer parte da sua própria família. Que verdade gloriosa! Não precisamos de um sobrenome, de uma posição social ou de uma história perfeita. Precisamos apenas crer e obedecer. E ao fazer isso, somos acolhidos com ternura por Cristo, como parte da sua casa. Seu olhar se volta para nós, como naquele dia diante da multidão, e ele declara: eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. O que eu chamo a atenção aqui? A resposta de Jesus à chegada de sua família não foi uma rejeição aos laços de sangue, mas uma revelação da prioridade eterna, fazer a vontade de Deus. Ao declarar que todos os que obedecem ao Pai são seus irmãos, irmãs e mãe, Cristo nos abre as portas de sua família espiritual a todos os que creem. Essa verdade nos consola e nos desafia. Somos chamados a viver não apenas como ouvintes, mas como praticantes da vontade do Pai, e assim desfrutar da comunhão mais íntima com nosso Senhor. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!